Obrigado, Fábio. Obrigado, Fábio. Está aí a capa do disco que estourou em 73, né? Eu era um moleque ainda naquela época e eu ouvia meus primos cantando isso daí. Eu ficava encantado, né? E ainda o Ney, nessa época, morava em Fernandópolis, a família dele, né? E aí, pessoal, a gente vai iniciar a nossa formação de hoje, né? Pensando em não criar crianças telepáticas, né? Como a música diz. Nós queremos crianças que saibam ouvir, que saibam ler, que saibam escrever, que saibam falar, enfim, que saibam se expressar por meio de todas as linguagens, né? Essa é a nossa obrigação, professores de língua portuguesa. Essa é a nossa missão. Fábio, por favor, abertura. Eu acho que a Eliana também entra hoje, né, se apresentando. Então, estamos aí, aguardando você. Deixa aqui, vai estar devagar. Oi, Edivaldo, só um minutinho. Oi? Só um minutinho. Beleza. Que eu não estava achando a diretora. Agora eu já achei. Pensou se eu começo sem a diretora? Nós estamos roubados. Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma formação continuada em ATPC, não presencial, da área de linguagens. Esperamos que estejam todos bem e ainda se cuidando. Para que nossa reunião transcorra de maneira satisfatória, solicitamos que mantenham os microfones e câmeras desabilitados para evitar ruídos e interferências durante a formação. Gostaríamos muito que vocês interagissem conosco e, para isso, a interação pode ser feita de duas formas, pelo chat, mas também, se vocês desejarem, né, podem interagir conosco solicitando a palavra. Para isso, basta apenas clicar sobre o ícone de levantar a mão e aguardar as instruções, então, para abrir o microfone e câmera, se assim desejar. Informo que a formação está sendo gravada e a gravação, bem como os materiais que serão utilizados, serão encaminhados posteriormente para as unidades escolares. Entretanto, desde já, aqueles, né, que puderem, nós pedimos que acessem a pasta de materiais compartilhados, pois caso haja alguma instabilidade na conexão, vocês consigam acompanhar sem muitas dificuldades. O link foi disponibilizado no chat e é esse também projetado na tela para vocês. Ao final da nossa reunião, solicitaremos uma breve avaliação. A contribuição, pedimos, né, a contribuição de vocês no sentido de responderem a essa avaliação, pois a opinião de vocês contribui significativamente para o aperfeiçoamento das nossas práticas. Dito isso, e para dar início, então, à formação de hoje, eu passo a palavra para a diretora do Núcleo Pedagógico, a professora Eliane. Boa tarde, professora Eliane, seja bem-vinda. Boa tarde, né? Eu estava com problema com o microfone, aí o Fábio teve que me encontrar, por isso que demorou um pouquinho, tá? Né? O microfone estava desabilitado. Então, eu sou Eliane Mendes, né? Estava na José Brandini como diretora de escola, mas também fui professora de língua portuguesa, né? Então, muita gente aqui trabalhou comigo, né? Da velha guarda, a gente trabalhou junto. Estive aqui também como PCNP, comecei ontem, né, como diretora do núcleo, e estou me inteirando, né, das vivências, né, que vocês trouxeram, porque lá na escola a gente vê o recorte de tudo isso, né, porque a formação é direcionada ao PC, ao professor, então muita gente sabe do que está acontecendo, mas o recorte, o olhar deles, então eu estou me inteirando, né, das situações, das propostas, né, para começar um trabalho efetivo com o núcleo pedagógico, né, como diretora do núcleo pedagógico. Espero agregar, né, a equipe que já trabalha muito, né, porque eu conheço o Edivaldo de outros carnavais, a Rosa eu estou conhecendo agora,
mas também vi que é uma pessoa muito generosa, muito empenhada no que faz, né? Então, eu estou aqui à disposição de vocês, da escola, do PC, do professor, né? Então, qualquer dúvida, qualquer também ideias que possa melhorar esse nosso trabalho, a gente está aqui aberto para isso, tá? Muito obrigada a todos. Passo a palavra para o Edivaldo. E boa formação. Joia, Eliana, a gente agradece a tua participação, né? E a gente também externa para todo o público, né, Rosa? Nosso público, nosso professorado de língua portuguesa, de educação física, de arte, inglês, a satisfação de estar recebendo você, né, como nossa diretora de núcleo agora, né? E a gente sabe que pode contar muito com o teu trabalho, com a tua eficiência para melhorar o nosso trabalho. Então, obrigado por estar conosco, tá bom? Obrigada, Edivaldo. Então, vamos lá. A gente tem hoje a nossa formação, tá aí e esperamos contribuir, né? Estão aí os nossos telefones, caso vocês queiram entrar em contato conosco ou necessitarem para algum esclarecimento, por favor, sim, façam, tá bom? Então, nossos telefones estão aí. Tá? A nossa orientação técnica hoje está intitulada Modalidade Organizativa Projetos, né? Ensino híbrido na construção dos sentidos. E aí a gente vai para a leitura dos objetivos, né? Os objetivos, o objetivo que a gente sempre elenca como primeiro é garantir esse espaço de formação. Vocês já devem ter decorado e aprimoramento da nossa prática. Juntos a gente vai fazendo isso. Hoje a gente recebeu também um material intitulado Ensino Híbrido. Vocês já devem estar tendo contato na escola ou terão ainda em breve, né? Porque está chegando na mão dos supervisores, diretores, os PCs, e vai chegar na mão dos professores. Mas a Mirella vai fazer uma apresentação também, mais sintética, desse material, baseado na experiência também que ela tem, né, de sala de aula e coordenadora, porque ela está, além de PCNP, ela está acumulando essas outras duas funções. E aí ela pode esclarecer alguma coisa para vocês, já adiantar daquilo que vocês serão formados essa semana. Nós vamos continuar ainda retomando os conceitos de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, multidisciplinaridade, com o objetivo do quê? De potencializar o trabalho entre as áreas do conhecimento. Usando o material Aprender Sempre, volume 2, agora que está chegando, né? Vocês o têm em PDF, né? Eu não sei se alguma escola já recebeu, mas provavelmente está chegando aí para o aluno. E, então, a gente pensando no trabalho interdisciplinar, agora principalmente, mais assim, pontualmente com a área de ciências da natureza, e a gente precisa fazer aquela ponte com a área de ciências humanas, isso lá no nosso ATPC, né? No ATPC da escola, para que a gente possa ampliar e levar fazer do nosso trabalho um trabalho, fazer da aprendizagem uma aprendizagem maior por meio da interdisciplinaridade, da né? A gente não ficar na multidisciplinaridade, não ficarmos só na multidisciplinaridade, porque o nosso tempo é curto e não dá para a gente explorar tudo aquilo que precisa. Então, quando o trabalho é colaborativo, pensado na área, depois com as demais áreas, nós temos condições de fazer com que o aluno tenha uma maior apreensão a respeito de temas, a respeito de metodologias, a respeito daquilo, de objetos de conhecimento, aquilo que é a nossa função, a nossa obrigatoriedade, ampliar o nível de letramento desses meninos, né? E a escola é o lugar que cria essa criança, né? Que produz esse menino. Então, nós temos que produzir produtores de textos em diferentes linguagens, para as diferentes esferas, para que ele possa atuar e mudar esse mundo tão lindo que a gente tem para viver. E aí dentro, a gente então tem um método de melhoria de resultado, ainda dentro desse objetivo, que é o quê? É o método para a melhoria dos nossos resultados. Não só a prova, o resultado é o nosso aluno,
O resultado é o nosso aprofundamento, nosso aprimoramento em prática e em conhecimento, né? E aí também a gente vai apresentar uma sugestão de modalidade organizativa, que é o projeto Jornal Mural. O projeto Jornal Mural é uma adaptação feita por mim e pela Rosa, do material Ensinar e Aprender, que foi aquele material de recuperação de ciclo, que, né, como a Liana colocou, os da velha guarda conhecem, né? Que foi colocado lá na primeira década de 2000, né? Quando a gente teve um momento de recuperação de ciclo. E esse material foi colocado na rede para que a gente corrigisse os passos, porque estávamos em atraso, e ali a implantação de um currículo daquela época, e a gente precisava fazer com que as crianças atingissem um nível de conhecimento para poder dar prosseguimento aos estudos. Então, foi um ano de recuperação e foi um ano fantástico, que muito nós aprendemos com ele, né? Então, aí dentro desse, a gente chama a atenção para a importância da construção de sentido, né? Por meio da leitura, né? Centrado na leitura, na análise linguística, na semiótica e na produção textual. A gente sabe que isso tudo acontece simultaneamente, né? Concomitantemente. Então, nós temos que fazer um trabalho bastante abrangente, principalmente com a leitura semiótica, né? Quando eu e a Rosa discutíamos. Porque a importância dessa semiose nos textos que são apresentados para nós. Os textos são todos multimodais. Então, isso é a semiose. Então, e eles circulam dentro deles, a produção deles tem diferentes linguagens. Um texto, às vezes, quando está numa única linguagem, no caso, a escrita, olha essa beleza do poema Rosa de Hiroshima. Será que o nosso aluno tem condições de interpretar, de compreender? Compreender, tudo bem, ainda é mais fácil, mas interpretar para poder dialogar sem que haja um trabalho voltado para essa leitura mais ampla do que aquela leitura de decodificação, de compreensão, para chegar numa de interpretação, para que ele seja capaz de replicar, para que ele seja capaz de argumentar. Então, se não for um trabalho feito em área, isso nós não vamos conseguir. Então, a gente vê a dificuldade que nós, que temos uma formação, temos para fazer esse trabalho. Quanto precisamos em estudar. Então, é onde a gente chama para o trabalho colaborativo, para o trabalho com projetos, para que, assim, a tarefa se torne mais completa, porque ela é uma tarefa complexa, e nós sozinhos não damos conta, por conta do tempo que é mínimo para nós, e agora impossibilitado, né, em alguma coisa, por conta do ensino híbrido, né, de estarem alunos remoto, professores em remoto, né, então isso às vezes não pode ser um dificultador. Por isso que a Mirella vai colocar, nós temos, né, mais opções da secretaria para que a gente possa fazer um trabalho mais profundo, tá bom? Então, o trabalho interdisciplinar, importantíssimo para que a gente consiga atingir nossos objetivos. Vamos em frente, Fábio, por favor, exibindo o nosso vídeo de sensibilização. Pega o microfone aqui. Já está rodando lá. Pega o microfone.
microfone. E vou... Ai, cadê meu microfone aqui? Cadê? Está ativado, Edivaldo. Está ativado, estamos te ouvindo. Meu microfone sumiu. Edivaldo, está ativado, nós estamos te ouvindo. Isso, estão me ouvindo? Beleza. É que aqui, o meu, o vídeo, Fábio, não vi nada, no meu não rodou nada. Assistimos pelo da Rosa, né? O Fábio, então dá um toquinho aí para a gente começar a problematização, para aparecer só um toquinho para aparecer aqui questionamento. Isso, joia. Pessoal, então aí nós temos uma problematização. Quais relações são possíveis de estabelecer entre o curta e a construção de sentidos, que é o que nós estamos trabalhando? Como é que sentido é possível que o aluno atribua ao assistir esse vídeo? O que é que ele tem que analisar, o que ele tem que perceber, o que é que nós, né, como bons leitores que somos, podemos ler nesse texto e fazer a nossa compreensão. E se precisar, replicar, se precisar, criticar, no sentido de contribuir, né? Replicar, retribuir, tá? Então, nós precisamos ouvi-los no chat, para saber o que vocês viram, porque essa contribuição vai ajudar a nossa interpretação, né? A nossa capacidade de réplica, porque é por meio dialógico que a gente consegue também atribuir sentido, né? Pelo dialogismo, pelo diálogo, né? Pela interação, pela discussão. Então, vamos lá. Quais as relações são possíveis estabelecer entre o curta e a construção de sentido? Podemos pensar naquilo que é o nosso objeto de trabalho, no nosso dia a dia, lá na sala de aula, né? O Éder coloca que as estratégias, hora de fracasso, hora de sucesso e assertividade, né? Então, a gente vê aí lá pelo cognitivo, né? Éder também, né? O socioemocional, desculpa. O socioemocional, né? Que estratégias a gente usa para, né? Então, é uma capacidade, uma habilidade socioemocional. Né? Vamos pensar em relação ao que a gente ensina, que relação tem, para que a gente possa fazer a construção de sentidos. Né? A Cristiane coloca a colaboração. Isso, a colaboração. Então, a gente vê que na metodologia, a colaboração, a cooperatividade, a Thaisa está colocando, isso tudo faz com que o nosso aluno construa sentido. No nosso trabalho, lá no dia a dia, se houver a colaboração, a cooperatividade entre as disciplinas, a gente vai conseguir isso daí, né? A gente consegue. A cooperatividade. Aí a gente vai pensando um pouquinho mais, né, Fábio? Eu peço a você dar outro toquinho para a gente pensar um pouquinho a respeito. O curta-metragem é composto por recursos rítmicos, tipos físicos, competências socioemocionais e cognitivas para resolver um problema. Vocês concordam com isso? Né? O que é que justifica isso? Pensando lá, vamos, por exemplo, se eu tenho que ensinar a construção de um personagem, a construção do espaço onde esse personagem está, para que... Então, o que é que vai fazer dar sentido a algo que eu esteja ensinando ou que eu esteja pedindo para que o aluno expresse? Será que para a hora que eu estou trabalhando lá com o sexto ano, que a gente, né, mas o sexto ano, sétimo, nono, terceiro, eu tenho sempre que estar, o quê? Retomando aquelas habilidades, aqueles objetos de conhecimentos que eu já, ou outro professor já tenha trabalhado com o aluno, mas que às vezes está esquecido e que ele às vezes não coloca em prática. Então, quando nós vimos isso, pensamos, eu e a Rosa, o que vai fazer a atribuição, da atribuição de sentido? Como é que esse aluno vai poder compreender melhor esse texto? Será que quando ele se volta, porque aquilo ali é um curta-metragem, ele traz uma construção que dá um sentido para a gente. Mas que recursos foram utilizados? Desde a música, o tipo físico do personagem, o traço psicológico que esse personagem tem,
né? As competências socioemocionais que eu já vou atribuir ao comportamento, né, desse personagem, como é que ele age, né, cognitivamente para resolver uma situação problema. Então, a gente tem aí uma narrativa, né, que ela apresentou uma situação problema e que ela foi composta de uma tal forma que, se não houvesse o trabalho com com a multissemiose, eu não teria um texto da qualidade que eu tenho, né? Então, será que meu aluno conseguirá fazer algo melhor do que ele tem feito se eu dissecar um texto desse, se eu desconstruir um texto desse, para que ele possa chegar nesse nível de entendimento que é a desconstrução, é buscar o quê? O essencial naquilo que foi um dia suporte, né? Então, a gente vê aí que esse personagem tinha um objetivo, ele tinha um problema a resolver, ele pensou, ele usou o cognitivo, ele buscou possíveis soluções. No trabalho colaborativo, quando surgiu um outro, que foi um outro conflito para ele, foi outro problema, né? Quando o outro apareceu para disputar apenas 2 ovos que já estavam no ninho, foi outro problema. Mas o outro, que tinha uma personalidade meio diferente, né, veio resolver o problema, juntamente resolveram o problema, porque um alimentou o outro. E aí a gente estabelece uma relação daquele, acho que é um ensino chinês, parece que tem, aquele da colher, que um alimenta o outro, né? A gente vê o mesmo processo, né, o mesmo princípio de colaboração, né, de partilha, como vocês colocaram aí já no chat, né? Então, isso também seja o que? A assertividade, né? Que a gente está vendo lá dentro, foi um ato assertivo, né? Então, a gente precisa fazer com o nosso aluno a leitura que ela possa ser interpretativa, compreensiva, para que ele possa fazer realmente um trabalho alto, né, daquilo que ele necessita. Aí, Fábio, a gente pede para que você passe para o próximo slide. Isso. Aí a gente sistematiza esse momento com essas reflexões, né, essas citações, desculpa, de Bongrand e Marcuse, né? O texto é um evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, sociais e cognitivas. Como é possível isso? Trabalho interdisciplinar, trabalho transdisciplinar. No multi, é um trabalho muito difícil para que a gente possa realizar, né? Então, nós precisamos do trabalho colaborativo. A leitura é, pois, uma atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos, que se realiza, evidentemente, com base nos elementos linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma de organização. Esse trabalho, os nossos professores têm feito muito bem, né? Que é o trabalho de leitura de superfície, da organização. Isso a gente pode afirmar até 2019, quando estavam presentes na sala de aula, o nosso aluno. E 2020, 2021, que a gente está distante do nosso aluno. A Eliana já fez essa observação. Nossos alunos estão produzindo, né? A produção de autoria está sendo pequena em nossas escolas, né? E aí, mas isso requer o quê? Uma mobilização vasta de conjunto de saberes que acontecem no evento comunicativo. Então, o meu aluno vai ter um conjunto de saberes e aí sim ele vai poder se expressar com assertividade, como colocou o Éder lá atrás, né? Então, é disso que nós precisamos, né? A gente sabe do trabalho, do esforço que tem sido feito lá na escola, mas nós não podemos desanimar, né? Estamos tendo um período de formação bastante intenso,
e a gente pensar em formas de trabalhar isso melhor. E aí entra a Mirella, então, para dar essa sugestão oferecida pela secretaria e que vocês terão pontualmente o tempo, vocês poderão pensar um pouco melhor, né, mais pontualmente a respeito sobre. Me passo a palavra para você. Obrigada, Di. Está me ouvindo? Beleza? Tá tudo certo? Tudo em paz. Beleza. Então, boa tarde, né, para vocês. Boa tarde, Divaldo, Rosa, Fábio, sempre colaborando conosco. Nossa diretora do núcleo agora, a Eliane, que veio somar, né, as nossas forças, e aos nossos queridos professores e gestores que estão acompanhando nossa formação. Não podemos deixar de relembrar, né, essa máquina, essa engrenagem, e de ver aí no centro quem é o nosso protagonista principal, o nosso estudante, né? Ele é o centro de tudo. Então, mas para que essa máquina gire, para que tudo aconteça, nós precisamos proporcionar a ele autonomia, uma gestão de qualidade, recursos tecnológicos, né? O nosso papel, a nossa prática pedagógica, a cultura escolar, proporcionar também o espaço, a organização, o material e também a avaliação. Então, para que tudo isso, para que ele se fortaleça nessa máquina, tudo que está à sua volta tem que estar funcionando, tá? Então, nunca esquecer dessa grande máquina aí. E para isso, pensando também nessa máquina e pensando nesse centro protagonista desse aluno, a secretaria desenvolveu um guia chamado Guia Ensino Híbrido, né, onde está proporcionando possibilidades, recursos, estratégias, né, tudo para facilitar e engajar o aluno ainda mais na aprendizagem. Tá? Hoje aqui eu vou passar para vocês apenas uma apresentação desse documento, né, porque vocês vão ter a oportunidade de ter a formação ao longo dessa semana. Hoje está ocorrendo com o núcleo pedagógico e os supervisores. Amanhã vai ocorrer essa formação com os PCs, PCGs e os diretores. E sexta-feira com os professores. Então, vão aprofundar mais esse material. Então, hoje é apenas uma apresentação, deixar aquele gostinho de quero mais, para vocês poderem querer entrar lá e descobrir o que é que vem, né, de novo aí dentro desse material, tá? Dentro dele, iniciando ele, lógico que com as boas premissas, né, do planejamento pedagógico. Essas premissas que vão definir, né, todo o planejamento, as habilidades essenciais, priorizar o documento curricular, né, reconhecendo todo o direito do estudante em aprender, independentemente de qual forma ele vai aprender, seja ela no presencial, seja no remoto, o importante é que ele aprenda, né? E a organizar também esse planejamento, sempre com foco nas habilidades essenciais, a sequência de atividades. Lembra do SAFE? O desenvolvimento dessas sequências, né? Qual o objetivo? Qual a intencionalidade? Tá? De modo sempre a apoiar os estudantes nas suas necessidades, tá? Organizar também considerando toda a interação, o acompanhamento com a avaliação desses estudantes, né, de acordo com a sua realidade, né? De modo a favorecer, ele vem trazendo a favorecer esse vínculo entre você e o estudante, entre a escola e o estudante, entre a comunidade e o estudante, priorizando sempre esse contexto presencial, né? E também a defasagem da aprendizagem dele, tá? Tendo a dificuldade no acesso à tecnologia, com a necessidade, pensando também a necessidade alimentar, na sua saúde mental, que, né, sob risco, e também os responsáveis, que trabalham com todos esses serviços essenciais, tá bom? Então, essas são as... Oi? Alguém gostaria de falar? Andréia? Deixa a Jandira. Você vai deixar a Jandira?
Pra lá, gente, eu tô passando. Lá. Pronto, Mirella, eu acho que foi apenas um equívoco, tá? Já fechei o microfone. Tudo bem, sem problema. Então, essas são as premissas que o documento traz, né, para fortalecer esse vínculo e toda a aprendizagem. E também, dentro dele, está todo o planejamento em 4 passos, né? O primeiro passo, definir a sequência de aprendizagem. Qual habilidade, qual competência que deve ser trabalhada com esse estudante nesse período? Primeiro passo. O segundo passo, planejar e garantir essa aprendizagem durante esse período. O terceiro passo, organizar um cronograma, as turmas, o tempo, né, durante esse trabalho presencial e remoto. E o último passo, alinhar as atividades com as aulas do CMSP, tá bom? Nesse primeiro passo, definindo, vendo as competências e as habilidades, o documento traz para vocês esse link onde estão essas habilidades, né? Lógico, não podia deixar de colocar em primeira mão a língua inglesa, né? E toda a estrutura que está situada lá dentro desse documento. E, além dela, estão todas as outras disciplinas, né, com todas as habilidades, com todos os objetos de conhecimento, os eixos, as unidades temáticas que serão trabalhadas no primeiro e no segundo bimestre, tá bom? No segundo passo, que é o planejamento dessas atividades, primeira coisa que eu vou fazer, né, depois que eu já separei, que eu já sei qual habilidade, qual competência que eu vou trabalhar, então agora eu vou para o segundo passo. O segundo passo, o que eu vou fazer primeira coisa? Eu vou fazer um levantamento das formas de acesso dos meus alunos. Como que eles acessam? De que forma? Eles têm internet? Eles não têm internet? Né? Aí vai ter uma sugestão de uma planilha para vocês fazerem esse levantamento, né? Para ajudar o trabalho de levantamento para vocês. Ele tem acesso a algum dispositivo tecnológico na casa dele, ou quando ele vai à escola, ele frequenta a escola com um dispositivo tecnológico ou não, né? Ele acompanha as aulas do CMSP, ele acompanha as transmissões dos professores e de que forma que ele acompanha. Ele realiza as tarefas lá do CMSP e as tarefas emitidas por vocês, professores, né? Já retirou os materiais, né, que estão os didáticos e outros materiais, o currículo em ação, o Aprender Sempre, que estão disponibilizados lá na escola para ele, tá? Então, essa planilha não é obrigatória, tá? Deixar bem claro aqui, ela é uma sugestão. Eu posso alinhar, Mirella, de acordo com a minha idade, eu posso... Pode, isso é apenas uma sugestão. Isso tudo são para sistematizar, né, e facilitar a utilização do processo de planejamento e execução das atividades, tá? No momento também de mensuração do engajamento desse estudante, na participação e o desenvolvimento dessas atividades orientada por nós, professores, tá bom? Indicamos também, dentro desse documento está um modelo de planejamento, tá? Lá tem um modelo de de um professor, um exemplo de um professor de química, mas aí vocês coloquem, lógico, dentro da disciplina de vocês, né? O instrumento, ele possibilita a inserção das atividades que serão realizadas no desenvolvimento dessa aprendizagem, tá? É igual o plano de aula, né? Que vocês já são acostumados e já desenvolvem. Pode ser que ele contenha mais informações, mais detalhadas, e vocês comparem com o de vocês, tá bom? Além disso, ele busca também assegurar que as diferentes formas de participação que sejam contempladas, garantindo assim a sua mediação, o seu monitoramento com relação à aprendizagem dos estudantes, tá bom? Para isso também, esse documento traz essa organização em grupos e em pequenos grupos, né? Ele traz até uma sugestão. Eu sei que vocês já estão trabalhando no grupo A, né? As escolas já vêm fazendo essa organização, essa estrutura. Essa semana grupo A, outra semana o B e o C, tá? O que ele traz de exemplo aí para nós
é que se faz de um aluno tipo um monitor, um tutor, né, daquela semana presencial, né? Então, o responsável, ele dá exemplo até da Ana, Raul e o Pedro. A Ana está responsável pelo grupo A, dos alunos que estão no presencial daquela semana. O Raul, dos alunos que estão em remoto, né, da semana B. E da semana C, os alunos que estão em remoto, Pedro, tá? Aí vocês podem também mexer e trabalhar conforme vocês queiram. Isso é apenas uma sugestão, né? E também fazer com que o aluno, aquele um que participa, aquele um que tem responsabilidade, que tem perfil, que sempre é dedicado às aulas, né? Que ele ajude também, fazer ele útil, ajudante, teu tutor, né? As PEIs já trabalham bastante com o tutorando, mas as regulares não, né? Então, quem sabe colocar aí como é uma forma também dele ser o quê? Protagonista, né? Protagonista da ação que está sendo desenvolvida e possibilitada para ele, tá? E aí, a hora que você der esse papel a ele, a esse estudante, você atribui, né? A hora que você der essa função, você atribui aos papéis, né? Ao estudante que está em presencial, o responsável do presencial vai ter esse tipo de papel, trazer dúvidas diretamente para o professor, verificar se os colegas estão acessando as atividades, né? Colocar o professor para compartilhar as aulas, ajudar o professor a compartilhar as aulas presenciais. O que está em remoto também tem o seu papel, a sua função, tá? Tudo isso para facilitar e ajudar vocês dentro da sala de aula. E o terceiro passo, organizar esse cronograma, né? De divisão de horário do professor. Acredito que todas as escolas já estejam fazendo, já estão com os horários tudo arrumadinho, já estão fazendo esse revezamento das aulas presenciais, aulas remotas, conforme a sua realidade, conforme o seu tempo, tá? Aqui tem um videozinho que está aqui dentro do material, não vou passar ele na íntegra, tá? E depois eu quero que vocês vejam, né, com calma em casa, que é o passo a passo da transmissão das aulas ao vivo presenciais, elas acontecendo ao mesmo tempo do aplicativo CMSP, tá? Que a gente acha assim, é muito difícil, não dá certo. Depois que você assistir esse vídeo, fale comigo, fala a sua impressão, o que você achou? É válido, né? Vamos tentar, vamos pelo menos tentar, tá? E, por último, alinhar, né, claro, as aulas, né, conforme as suas limitações, devido à sua... Quem conhece a turma de vocês são vocês. Então, vocês que sabem que nível de aprendizagem elas estão, né? Então, vocês vão alinhar conforme a realidade de vocês, tá? Planejar a partir dos materiais didáticos, que a CEDUC, os documentos orientadores, o Aprender Sempre, que eu mencionei aqui para vocês, Currículo em Ação, São Paulo Faz Escola, e outros materiais que possibilitem, né, que criem e forneçam procedimentos e estratégias metodológicas mediante aquela habilidade que vai ser trabalhada, tá? Aquela habilidade essencial. E orientar os estudantes a acompanharem essas aulas, né? Acessarem, fazer o registro, né? Para depois tirarem as dúvidas com vocês e responder aquelas atividades que estão lá após a aula, né? Utilizar também o CMSP para aprofundar as aulas, né? E uma breve sistematização desse guia, desse documento que veio da secretaria, né? Para trazer para juntar mais forças e caminhos e meios, né, para nos auxiliar nessa caminhada, tá bom? Não esquecendo que, primeiro, definir, ver qual habilidade, qual competência, né, que eu vou trabalhar, né, o que eu quero que esse meu aluno aprenda, desenvolva, para quê, por quê, tá? A organização de toda essa turma, né, sem trios, duplas, definir as estratégias, os procedimentos e as aulas para que ele acompanhe tanto presencial como remota, tá? E depois alinhar com o CMSP, tá bom? Então,
era isso que eu vim trazer para vocês. Essas boas práticas que eu deixo também dentro do material, essas são boas práticas da nova escola. Também achei muito interessante colocar aí para vocês terem um norte de como começar, por onde eu começo, né? Quais são os passos, a boa recepção e o acolhimento sempre desses alunos, a intencionalidade e o objetivo, deixar claro, não só para você, mas para ele, o que é que ele vai aprender, para que ele vai aprender, desenvolver aquela atividade, tá? Saber ouvir, saber o momento de tirar dúvidas com as boas perguntas, registro sempre de tudo, da busca ativa que vocês estão realizando dentro da sala de aula, o momento de ver o socioemocional, o comportamento dele, né? As potencialidades, as fragilidades, tá? Bastante com os registros, tá bom? E a personalização das aulas, que é o preparo e o planejamento sempre, tá? Sempre no finalzinho, revisando, né? Essas aulas, eu deixo aí também para vocês, com calma, depois olharem os links dos tutoriais. Esses tutoriais estão explicando passo a passo como fazer o login no aplicativo, como acessar essas turmas, como enviar os arquivos em PDF dentro do aplicativo, vídeos ali também, compartilhar vídeos, tá? Acompanhar os relatórios, monitorar esses relatórios, as transmissões, tá bom? E a busca da programação, tá? E finalizando e não deixando de sempre retomar em todos os passos, em todas a sua prática pedagógica, esse quadro de competências, né, socioemocionais, dentro daquele ano e série que está sendo estabelecido, né, para eles aí, de acordo com a idade, de acordo com o tempo e as limitações deles, tá bom? É isso que eu venho trazer para vocês. Foi apenas mesmo corrido, mas é apenas uma apresentação, porque vocês vão ter um momento de formação, de aprofundamento desse material, tá? Mas estou à disposição para tirar qualquer dúvida, né? Sempre que vocês me procurarem e precisarem, tá bom? Um bom trabalho para vocês e passo a palavra, Divaldo e Rosa. Obrigada pelas contribuições, Mirela. Boa tarde a todos. E eu vou dando continuidade, né? Estão me ouvindo? Tá tudo ok aí? Sim, Rosa, tudo bem? Que joia, obrigada. Fábio, você continua no apoio? Estou por aqui. Você quer assumir o controle? Pode se você assumir. puder passar, por favor, o próximo slide, eu agradeço. O controle está com a Mirela, mas você quer assumir, pode ficar à vontade. Você quer assumir o controle? Aí você vai dando o ritmo que você quer. Isso, então passa para a gente. Pode assumir, Divaldo. Clica no botãozinho assumir o controle. Clica em assumir o controle. Isso. É mais fácil, vocês sabem o tempo de vocês. Beleza, Mi, já clicamos aqui. Mas estou aqui no apoio. Isso, o controle já está com você. Tá joia, obrigada. Obrigado, Mi, obrigado, Fábio. Imagina. Nós vamos ver, então, né, logo em seguida. Isso. O roteiro formativo do segundo bimestre, nós temos a visão do todo, né, do material Aprender Sempre. Nós apresentamos na semana anterior à formação, né, nos 15 dias anteriores, a sequência de atividade 1, 2, 3 e 4. Na sequência de atividade 1, continua com o eixo, com o foco na leitura e construção de sentidos. A sequência 2, ela vai trabalhar toda a parte de análise linguística semiótica. A sequência 3, a leitura, reflexão e organização linguística do texto. E a sequência 4, a construção de sentido voltada para leitura, planejamento e produção de textos. Dentro das atividades colaborativas, na sequência 1, nós vamos fazer a interação pela linguagem. É aí que nós vamos chamar a atenção sobre as modalidades organizativas que estudamos anteriormente, mas com foco em projetos, visando a educação integral e a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Rosa, e em outros ATPCs, né, passados, a gente já mostrou isso, né, por meio das metodologias ativas, né? Então, se precisar consulta, alguma coisa,
é só buscar no site da DE os TPCs passados, tá bom? Que lá tem sugestões. Em seguida, né, na sequência 2, nas atividades colaborativas, nós vamos refletir sobre a linguagem. Ou seja, analisar, né, os campos de atuação, onde esses gêneros circulam. Na sequência 3, nas atividades colaborativas, nós vamos definir papéis e responsabilização. Quais agrupamentos nós vamos fazer, considerando o momento de pandemia que nós estamos, considerando esse ensino híbrido, que a Mirella expôs anteriormente, que forma que esses agrupamentos, eles estão preparados, mas são sugestões. É importante que cada escola veja e analise com cuidado o tipo de agrupamento que ela pode estar fazendo e oferecendo aos nossos alunos, né? Esse aspecto é importante nesse momento de pandemia. Na sequência 4, nós vamos trabalhar a produção e a socialização do saber. Como que nós vamos compartilhar essas produções, né? Nós vamos planejar, nós vamos ler, nós precisamos repertoriar os nossos alunos e depois de repertoriar os nossos alunos, nós vamos produzir. Tem todo o processo de produção, revisão textual, de compartilhamento dessas produções, de que modo nós vamos estar compartilhando e mostrando e registrando esse trabalho. A nossa proposta, dentro da justificativa desse trabalho, desse ensino remoto e do trabalho colaborativo, fica em cima do projeto Jornal Mural. É importantíssimo, Rosa, que a gente vai chegar, né? Nós discutindo, nós vamos chegar ao término dessa situação de aprendizagem na leitura, na produção de autoria, que é aquilo que a gente já chamou a atenção lá nos objetivos, né? Então, a autoria do aluno para que ele possa apresentar a produção dele de forma coletiva, né? Para uma determinada esfera, um determinado grupo em diferentes gêneros, né? Então, a produção de texto de autoria e sabendo realmente, né, tentando fazer com que ele aprenda o processo de produção, né, em diferentes linguagens, principalmente na escrita. E de revisão do próprio texto, né? Isso. E depois de revisão com o outro, com o grupo. Isso daí eu retomo novamente. A TPCs passados, nós tivemos a planificação do texto. Então, isso já foi trabalhado. Nós vamos retomar novamente de forma mais prática, tá bom? A planificação do texto. Dentro disso, tem os eixos formativos, né, da sequência de atividades. Vou chamar a atenção para o segundo item que está aí, olha. Orientar a implementação do planejamento das sequências didáticas. Esse é o foco mesmo. Vamos priorizar o que a escola necessita. Nós sabemos do acúmulo de coisas, né, de formação, nós sabemos que está todo mundo sobrecarregado, direção, o trio gestor, a coordenação. A consciência desse trabalho nós temos, né, da dificuldade de organizar, de gerir esse tempo, né, tempo e espaço escolar, está sendo complicado para todos. Essa formação, vocês vão procurar fazer as adequações necessárias, verificar primeiro quais os itens essenciais que precisam ser trabalhados novamente, que tipo de trabalho vocês vão estar alinhando, vão planejar juntos entre os pares esse trabalho. O foco do eixo vai estar relacionado à leitura, análise linguística e semiótica, além da produção textual, dentro do ensino remoto ou híbrido, remoto e presencial ou híbrido, né? Pensando nesse contexto mesmo, em quais os momentos, né, nós vamos desenvolver essas sequências, quais adequações nós vamos fazer, qual é a realidade da minha escola, qual é a realidade da minha sala de aula. Eu tenho que pensar nisso, para depois planejar, em cima dessas sequências, o que é preciso ser trabalhado mesmo dentro das habilidades essenciais e de suporte. Então, o trabalho interdisciplinar, né, que vai possibilitar isso, pessoal.
é só um organograma e eu queria chamar a atenção para vocês para as estratégias de leitura. Por que eu leio, para que eu leio, para quem eu leio, como eu leio, em que ambiente, em que espaço eu leio. Por que eu leio? Né? Por quê? Esse trabalho com a leitura, ele é intenso, ele é constante. Antes da aula, durante a aula, depois da aula, chamar a atenção realmente não só para a questão da estratégia, mas de uma leitura, de um trabalho com a leitura mais aprofundado, mais coeso, né, Edivaldo? Mais pontual, Pontual, né? exato. Buscando Essa é a palavra. o nosso entendimento de estratégia de leitura tem que ser ampliado, né? Então, antecipação, a extrapolação, as inferências que nós temos que fazer, né? E isso a Rosa tem até que ela vai retomar isso, né? E também os procedimentos com com o grifo, que a Mirella também já trabalhou isso lá nas ETs, né? Quando a gente tinha orientação de estudo. Então, isso tudo tem que ser retomado, né, Rosa? Fala você. Pensando aí nas diferentes finalidades, né? Nas diferentes modalidades, nas diferentes estratégias, na finalidade da leitura, nós levantamos e já estudamos, inclusive, em outros ATPCs, as estratégias de seleção, de antecipação, de inferência e verificação. Lá na sala de leitura, na biblioteca do professor, tem o livro Estratégias de Leitura, da Isabel Solé. Então, ela trabalha isso daí muito bem, esclarece muito bem como é o trabalho com leitura. Porque a gente precisa ter conhecimento maior, né? Ou então, aquele que já tem, que acha que é suficiente, precisa aperfeiçoar para poder fazer uma leitura do texto semiótico. Se a gente não tiver, né, para ver essa multissemiótica, para fazer uma leitura mais profunda, né? Então, tem alunos que chegam a um nível de compreensão, de interpretação muito grande. E aí a gente precisa fazer o uso disso aí, para poder construir esse aluno, né? E chamando a atenção de que quando eu penso na realidade que eu tenho dentro da minha escola, eu penso na sala de aula e eu vou planejar a minha aula em cima já, ou vou complementar a minha aula em cima do material que eu já disponho, eu tenho que estar mobilizando um monte de conhecimentos que eu, enquanto professor, lá na sala de aula, tenho que ter. É importante estar atento para quais estratégias eu devo utilizar dentro do ensino híbrido agora para chamar a atenção do meu aluno, para estimular o meu aluno. Né? Que tipo de leitura eu tenho que recorrer para que ele que ele possa se sentir estimulado a participar. Eu preciso me repertoriar também, né, Rosa? Se eu não tiver um conhecimento ampliado a respeito de um determinado assunto, a respeito de uma determinada metodologia, daquilo que eu preciso aplicar, né? Eu não consigo fazer isso com o aluno. Então, a gente precisa desse constante estudar, né? A gente sabe que um tempo bastante curto, como você está colocando, mas as nossas ATPCs, né? O nosso olhar, a gente sabe disso, o nosso olhar de professor de língua portuguesa para qualquer texto, em qualquer meio que está sendo veiculado, é outro. E nós precisamos possibilitar isso ao nosso aluno. Por isso, conversar muito a respeito, né? O desenvolvimento da oralidade, né? O desenvolvimento da escuta, da observação por meio do olhar, para poder ver, como a Rosa já colocou, nas entrelinhas, em qualquer linguagem. E é por isso que nós colocamos para vocês algumas reflexões, né? Para vocês, não, para nós todos. Quando a gente pensa em equipe, pensa em trabalho colaborativo, é um trabalho em equipe, o que está ligado ao nosso curta-metragem da sensibilização. Nós estamos juntos para descobrir novos caminhos, para percorrer esse novo percurso, esse novo ensino, mas estamos juntos para tentar ajudar, né? Um ajudando o outro. Trabalhando junto, eu acredito que essa é a minha crença, que trabalhando junto, o trabalho em equipe, nós vamos conseguir muito mais coisas.
Eu posso dizer isso. E pensando nessa importância do ato de ler, né, que tantos autores renomados que estudamos, né, em diferentes formações que fizemos juntos, né, o saber ler. Alguns autores, eles afirmam que toda deficiência do conhecimento resulta na falta de compreensão e interpretação de fatos, acontecimentos, experiências, deduções e problemas. Se você não refletir sobre tudo isso, ao pensar, ao planejar, ao diagnosticar, ao avaliar o seu aluno, você vai estar pouco contribuindo para a construção dessa educação integral e desse cidadão participativo. Você vai estar propiciando um espaço para que esse cidadão seja manipulado, subjugado. Isso, não são palavras nossas, né? Mas dos autores que nós colocamos aí. A gente concorda, né? Nós concordamos. Às vezes a gente se coloca, às vezes, né? A gente às vezes se vê nessa situação. Sim. Alguém tentando, né? Fazer isso conosco. E aí imagina com o nosso aluno que tem menos vivências, menos experiências, né? De vida, né? Pelo menos nesse momento da vida. E eu chamo a atenção, Rosa, para a interpretação de fatos, né? Apesar da gente trabalhar tanta notícia, tanta reportagem, os meninos dialogarem conosco, contarem para nós o que aconteceu, os fatos que eles narram a todos nós, né? E ainda eles não conseguem entender o que é fato, o que é consequência, né? O que é realmente o que aconteceu. Então, essa é uma habilidade que prova essa deficiência, porque ela está clara para nós pelos dados, pelos índices apresentados nas avaliações internas, né? E, às vezes, também pelo próprio comportamento do nosso aprendiz, que muitas vezes ele é inconsequente. Por conta do quê? Por conta de conhecimento, né, por não pensar, por não refletir nas consequências de determinados fatos que nós somos os causadores. Então, isso daí, habilidade socioemocional, controle socioemocional. Também. A proposta desse livro, né, Os Degraus da Leitura, inclusive, é trabalhar a leitura em duas etapas, que é a desconstrução, né, atingindo a compreensão, que fica num primeiro nível de texto, de trabalho com o texto, com os diferentes gêneros, né? E a segunda etapa, que é a da construção da leitura pela interpretação. São dois degraus que o autor chama, que, assim, dentro da desconstrução, perdão, é você dissecar esse texto, é você ler, é você analisar quais as figuras de linguagem, quais os elementos linguísticos que tem ali, o que eu tenho que analisar e saber para que ele tenha essa compreensão desse nível, desse primeiro nível. O segundo nível é o da interpretação. A partir do momento que ele domina o gênero, que ele já consegue estabelecer relações entre uma coisa e outra, ele consegue interpretar e transcender. Ele consegue ir além desse texto. E é aí que ele entra no período de argumentação. Ele vai saber se posicionar porque ele foi repertoriado, porque ele foi colocado para refletir sobre essa leitura. Essa e todas as outras que promovemos. Aí, Rosa, será capaz de fazer as próprias escolhas, né, para as leituras, participar firmemente, assertivamente em uma conversa, em algum diálogo, em alguma coisa que possa acontecer. E aí é a verdadeira cidadania, né? E a gente lembra aqui ainda, na Roxane Roxo, também lá, sala de leitura, está recebendo 3 acervos, né? A diretoria recebeu acervo só técnico, vocês estão recebendo técnico e literário. Esses livros já deveriam, quem recebeu, ter conferido e prestado as devidas informações, como foi o Boletim 318, também
um e-mail que eu e a Rosa enviamos para que comuniquem à sala de leitura no CRE Mário Covas se houve algum problema na entrega, algum problema de falta de algum exemplar, enfim, tem que ser comunicado o CRE Mário Covas. Então, isso é algo que já foram orientados e que a gente acredita, mas eu estou dizendo isso só para relembrar e dizer que lá tem livros no acervo técnico que nos ajudam nisso. E aí a gente relembra da Roxane Rojo, que é uma estudiosa a respeito das capacidades de leitura, compreensão, apreciação, né, interpretação e a réplica. E aqui a gente chama também para a questão de estilo, né, quando eu falo das escolhas. Esse aluno, tanto quanto ele produz, quanto ele busca para ler, né? E nós estamos criando produtores de texto e incentivadores da leitura, dependendo disso. E, em sequência, nós vamos dar para vocês agora, né? Vamos compartilhar com vocês uma atividade prática, né, Edivaldo? Isso. Nós vamos praticar um pouquinho de algumas inferências. Nós vamos atribuir sentidos a alguns textos verbais e não verbais com vocês, Isso. ok? Então, a gente pensando nisso, né, nas capacidades que a gente tem que desenvolver, pensando nos eixos, né, do material, aprender sempre, que a Rosa está colocando, atribuição de sentido. Quando eu atribuo sentido a algo, a alguém, a alguma coisa? Quando eu tenho o quê? Conhecimento. Caso contrário, eu não consigo entender, né? Eu não consigo apreciar, eu não consigo valorizar. E a gente tem que propiciar o desenvolvimento disso na nossa criança. Então, para isso, a gente pensando no trabalho interdisciplinar, né? Nós vamos colocar, então, as imagens aí para vocês inserirem, né? Então, essa primeira imagem, eu não sei se alguém conhece, né? Que sentido, façam a leitura dela, o que ela pode expressar para vocês. Gostaríamos que tivesse a participação no chat, mas se formos ouvir, o tempo é difícil. Aí vocês discutam lá em sala de aula. Então, nessa leitura, essa imagem, a gente vê aí lindas montanhas, né? Então, isso daí é um indicador do quê? De um trabalho que pode ser feito pelaquela disciplina que cuida da física, né? Da geografia física, da geografia econômica, né? Das relações sociais, das relações políticas, né? Pensando no trabalho interdisciplinar. Quem é que faz? Se isso daí, certamente é um monumento, né, professor de arte? Ou então, uma instalação, não sei, não deu tempo de buscar mais profundamente. Que lugar, né? É esse? Que lugar é esse? O que é que isso significa? Né? Como é que eu construo uma instalação? Como é que eu construo um monumento? Quanta informação está contida nesse texto? E também no outro texto, né? Que a gente coloca aí para vocês, que é uma imagem quase que comum, mas a gente não vê a igreja pintada vermelha aqui, né? De vermelho. A gente vê que tem uma arquitetura meio diferenciada, mas poucos os prédios, né? Mas parece uma arquitetura moderna, né, Rosa? Bem moderna. Que lugar é esse, será? Né? E aí a gente vai para outro texto. Será que existe uma relação entre os três textos, já que nós estamos apresentando as três imagens? Né? Uma de destruição, outra que está, né, ali uma cidade urbanizada, parece, né? Porque se tiver no mesmo espaço, né? Então, aí a gente vai para uma outra linguagem, uma outra, que esse realmente é o fato. Isso tudo que a gente está apresentando, as três últimas imagens, são fatos, né? E aí, o que é que pode, que inferência eu posso fazer? Como é que eu posso trabalhar isso com o meu aluno? Quem é que pode trabalhar? Que leituras eu faço? Essa imagem última que a gente projetou aí, está projetando para vocês. Que aparência ela tem? Ela tem a aparência de uma rosa? Ela tem a aparência de um cogumelo? Ela tem a aparência de quê? A que altura essa imagem está?
né? Então, eu posso fazer 1000 inferências aí para a gente poder fazer a compreensão desse texto que a gente apresenta agora, a compreensão, né? Mas será, Divaldo, em Rosa, que para o menino conseguir interpretar, compreender, talvez seja mais fácil. Mas o aluno interpretar, o aluno chegar num nível de apreciação desse, como o texto Rosa de Hiroshima, né? Uma produção de 1946, um ano depois do fato ocorrido que nós demonstramos pela linguagem não verbal, produzido por um poeta nosso que é esquecido, né? Um cantor, poeta, compositor, diplomata, né? Uma grande representatividade do brasileiro, eu vou colocar, não é só da nossa literatura, não, que é esquecido, né? Ou então não é trabalhado nas nossas aulas de literatura. Então, aí a gente tem Vinícius de Moraes, né? Vinícius de Moraes, e depois uma nova versão, uma outra apresentação desse poema, que talvez ele tenha sido tenha ficado mais em evidência quando a gente colocou lá no início da nossa orientação, antes até de iniciar, Secos e Molhados, né? Um conjunto que, em plena ditadura, em 73, arrebentou. E aí, aquele pessoal, o Gerson Conrad musicou, né? E o Ney Mato Grosso interpretou nos Secos e Molhados, né? E aí se popularizou. Mas eu fico pensando, será que houve entendimento? Porque a gente não sabe se houve entendimento desse poema até hoje. O entendimento, a compreensão e a capacidade de réplica para a produção desse texto. Ah, mas Vinícius era um poeta. Mas quem disse que nós não temos poetas dentro da nossa sala de aula, né? Então, para eu chegar a esse nível, eu preciso de um trabalho de leitura e compreensão desse texto. E para isso, então, a gente usa uma das estratégias de leitura. Então, a gente mostra para vocês aí o que a gente pode fazer. Então, pensem em quem? Nas crianças. Como são essas crianças? Eu estou trabalhando uma classe gramatical. Essas crianças, que é um substantivo, são mudas, são telepáticas. Mas o que é telepática, Divaldo? É aquilo que eu falei lá no início da nossa orientação. Eu tenho que ensinar alunos a falar, eu tenho que ensinar alunos a se expressar, eu tenho que ensinar alunos a ver além das entrelinhas, porque as crianças ficaram mudas e telepáticas com a explosão da bomba atômica. Pensar nas meninas cegas e inexatas, por quê? Porque elas se tornaram telepáticas, né? Pensar nas mulheres rotas alteradas. Eu sempre considerei rotas alteradas como o ciclo menstrual da mulher, o ciclo fértil. E estudando esse texto, eu fui ver que rotas alteradas, uma interpretação que eu li de um trabalho acadêmico, rotas alteradas é o quê? A migração que existiu. E por que será que existiu a migração? Porque as rosas se tornaram cálidas, né? Porque, aqui essa coisa que fica em cima, porque a rosa se tornou com cirrose, né? Então, o que aconteceu no espaço físico? Olha a geografia física, olha a ciência, a radiação contaminou águas, rios, poluiu tudo, as chuvas se tornaram ácidas. Então, olha quanta beleza tem dentro dessa música. Será que meu aluno consegue interpretar? Mas ele não vai gostar de ouvir Ney Mato Grosso. Mas por que você não propõe, professor de arte, ou de língua portuguesa, ou de qualquer outra, uma performance, ou uma interpretação, uma adaptação a esse ritmo, né, de música, mudar e fazer um outro arranjo para essa música, para que talvez se torne interessante. Ou então é esse mesmo ritmo que está aí, porque ali tem harmonia, ali tem música e letra casadas,
que é o que a gente precisa mostrar, tem harmonia, tá? E aí a rosa com cirrose, a rosa antiatômica, eu posso trabalhar, o que é esse prefixo anti? Como é que essa palavra anti-rosa é formada? Então, olha o aspecto linguístico, semântico, né? O estilo desse autor, quanta informação, quanto objeto de conhecimento é mobilizado. E eu só vou conseguir fazer isso se eu fizer a desconstrução desse texto. Não adianta eu chegar lá e falar com o meu aluno da maneira que eu estou falando com vocês. Eu estou trabalhando com professores. Eu preciso fazer no ensino híbrido que esse menino busque a compreensão desse texto, né? E aí eu posso ensiná-lo a produzir fazendo o mapa mental. Então, aí nós temos 2 exemplos de mapa mental. Minto, né? Desculpa, apenas um exemplo de mapa mental. Só que um, Divaldo, está de ponta cabeça. Por quê? A Rosa, num momento de ousadia, falou, peraí, vamos virar esse texto de ponta cabeça. Falei, vira? Aí eu falei, Rosa, por que você está fazendo isso? Não parece a representação da bomba? Ah, mas nós estamos extrapolando. Não sei. A Isabel Salé falou assim que a gente pode extrapolar. Só que depois a gente tem que centrar no texto, né? O que é que o texto está dizendo? Então, nós não podemos firmar porque nós não vimos em lugar nenhum que se virar de ponta cabeça ou do outro lado, ou ele no seu sentido certo, né? Seu sentido, como ele foi produzido, o esquema mental aí, ele tem quase que a mesma forma. Então, aí a gente pega mais uma habilidade de leitura. O título, Rosa de Hiroshima, Hiroshima está lá. O que é a rosa de Hiroshima? Ela é uma rosa, não dá para eu ler aqui, é uma rosa anti-rosa, né? É uma rosa anti-rosa. Então, ele vai traçando o esqueleto, né? Por que ela é anti-rosa? Porque ela não tem cor, porque ela não tem perfume, né? Porque ela, eu não consegui ler aqui, rosa, aqui embaixo. Ela é inexata, ela é uma anti-rosa, mas ela é a rosa de Hiroshima hoje, né? Ela é a rosa de Hiroshima, é a rosa real, é a rosa que ainda está causando, né, o sofrimento de muitos. E aí a gente pensa, assim, então aí o mapa mental vai possibilitar a construção daquele aluno que a gente quer lá na situação de aprendizagem 4. Se eu não começar a trabalhar dessa forma, eu não vou ter nunca aquele aluno. Ah, mas o momento impossibilita? Faça com quem é possível, proponha a todos. Só que para o aluno chegar num nível de compreensão, de entendimento, é o que a gente vem falando. Nós precisamos repertoriar. E aí a gente tem que pensar lá, hoje nós temos o material Ensinar a Aprender, que vocês devem conhecer, o material Aprender Sempre, de Ciências da Natureza. Lá tem ciências, tem física, tem química, que está tudo lá. Por quê? Porque nós precisamos recuperar esses alunos. A Ciências da Natureza agora tem um projeto, como nós, o Aprender Sempre, entraram no nosso projeto. O projeto é nosso. Por isso a gente chama tanta atenção para o trabalho interdisciplinar, para o desdobramento das ATPCs, porque é lá que nós vamos planejar a nossa aula com o gabarito que ela precisa ter, né? E o nosso aprimoramento. Então, os meninos lá, o trabalho material Aprender Sempre, ele vem falando do quê? Da alfabetização científica. E o nosso material vem trazendo o texto, Rosa, lembra aí, o gênero que a gente tem que trabalhar de divulgação científica, né? Então, para os nossos alunos, é difícil a leitura desse gênero, mas nós temos que ensinar. E aí a gente procura, tem muito artigo acadêmico, mas o professor de física, de química, de ciências também pode auxiliar a gente, para que a gente aprenda, ensine esse aluno a ler e interpretar. E o que é preciso? Os meninos, as crianças, precisam ser alfabetizadas, né? De forma, o quê? Científica, né? É o letramento científico.
Os meninos lá na área de ciências da natureza vão trabalhar isso com os professores deles amanhã na TPC, o letramento científico. Então, a gente procura fazer o trabalho interdisciplinar também no núcleo pedagógico para que sejamos exemplos para vocês. Não é fácil, isso requer um trabalho bastante árduo. E aí a gente apresenta esse texto para vocês e mais uma série de materiais que estão compilados lá no final da nossa apresentação para que vocês possam ensinar os alunos a atribuírem sentido aos textos que eles leem. Então, aí a gente pede, né, rapidamente, a interação. Os textos apresentados anteriormente proporcionam construção de sentido aos estudantes? Uma justificativa para isso. Esperamos de vocês, no chat ou verbalmente. A gente está com pouco tempo, mas é possível fazer a interação, né? Então, se ninguém se manifesta nesse minuto, a gente já vai dando prosseguimento. Então, para gostar de ler, né, Rosa? Para gostar de ler, o que nós precisamos fazer? Acho que talvez ele vai meio devagar. Tá. Estão nos ouvindo, pessoal? Sim, Edivaldo. Sim, não está passando. Fábio, você consegue assumir daí para passar ao próximo? Porque nós estamos... Isso. Consigo, mas vocês estão no slide 42, é isso? Isso. Não. A Flávia coloca assim, a metáfora utilizada na música para instigar o momento atual daquela época. Obrigada, Flávia. Isso. Por nada. Joia. As interações, né, estão acontecendo na época da ditadura e a performance do Ney, que é maravilhosa nesse momento. Quanto aquele corpo diz por meio da linguagem gestual, né? É bom parar e analisar. Então, para a gente gostar de ler, nós temos que ter diferentes propósitos, que vocês vão ler aí no slide. Nós precisamos possibilitar a leitura de textos reais, né? Em suportes reais, compreender a interpretação dos alunos, dar vez e voz ao aluno para que a gente possa conhecê-lo e, assim, fazer as intervenções, as inferências, dar devolutivas para que ele possa se aprimorar. Sei que nestes atos singelos praticados com gestos amorosos, Dona Maria Campos me ensinou demais, muito além das paredes do meu avô. Ou melhor, me ensinava a serem muitos os lugares da leitura e da escrita. De suas histórias lidas no fim da aula, eu ainda guardo o cheiro do livro. Esse é um texto belíssimo do Bartolomeu Campos de Queiroz. Foram... Rosa, como é que é o nome do texto agora? Foram muitos os professores. Foram muitos, né? Foram muitos os professores que nos ensinaram a ler. Então, aí a gente chama novamente para o trabalho interdisciplinar, né? Porque são muitos os professores que nos ensinam a ler. Em todos os aspectos, né? Isso. E com todo o conhecimento, com todo o objeto de conhecimento. Pode passar o próximo, Fábio, por favor? Nós vamos retomar alguns conceitos, né? Nós vamos revisar alguns conceitos, obrigada, Fábio, da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Todas elas são estratégias para integrar as diferentes disciplinas, né? Reunir possibilidades de produção de diferentes modalidades organizativas. Elas estão contidas dentro aí. O próximo, por favor, Fábio. Multidisciplinarmente, pouco conseguiremos, né? A interdisciplinaridade, ela vai envolver mais de uma disciplina, ela vai promover a integração dos resultados obtidos e, assim, os interesses próprios, né, os objetos de conhecimento de cada disciplina, eles são preservados. O próximo, por favor, Fábio. Fábio, pode passar o próximo, por favor. Eu passei, eu acho que está tendo um delayzinho, está na multidisciplinaridade. Aqui é um delayzão. Acho que é um delayzão. Mas aí mesmo assim a Rosa Ok, então eu vou por aqui mesmo, tá? Isso, já vai falando que é a trans,
A transdisciplinaridade, ela vai integrar, ela vai além, ela vai navegar por todos os espaços. É uma etapa que vai integrar, não existe fronteiras para a transdisciplinaridade. Você vai buscar superar o conceito de disciplina, aquela coisa estanque dentro da caixinha, né? Não, isso aqui é português, você tem que trabalhar, isso aqui é ciências. Não, isso aqui é matemática, não tem nada a ver com a minha área. Então, é a busca do sentido da vida através das relações entre os diversos, diferentes saberes, né? E olha só, nenhum saber é mais importante que o outro. Cada um tem a sua importância, né? E é isso que nós queremos chamar a atenção para essa democracia cognitiva da transdisciplinaridade. A multi vai envolver mais de uma disciplina, sim. Só que não vai haver integração dos resultados. Ela vai buscar a solução de um problema imediato. Ela não se articula. Então, dentro do nosso contexto de escolha de modalidade organizativa, nós escolhemos a interdisciplinaridade com a modalidade organizativa projetos, né? Educação por projetos. E sim, né, para finalizarmos aí essa parte dessa proposição, né, nós fechamos com o pensamento do Morin, de 2001. Na escola primária, nos ensinam a isolar os objetos do seu meio ambiente, a separar as disciplinas em vez de reconhecer suas correlações, a dissociar os problemas em vez de reunir e integrar. Obrigam-nos a reduzir o complexo ao simples, isto é, a separar o que está ligado, a decompor e não a recompor, a eliminar tudo que causa desordens ou contradições em nosso entendimento. É uma reflexão para levar para a gente mesmo, né? Para a nossa formação, para a nossa capacitação, para o nosso trabalho. E pensando exatamente nessas leituras diferentes, pode passar, Fábio, por favor. Rosa, eu queria só fazer uma observação. Esse pensamento do Morin está lá atrás. Será que continua ainda dessa mesma forma nos anos finais? A gente sabe que hoje, com material ler e escrever, né, a gente teve uma mudança muito grande e a gente vê um avanço bastante grande, né, nesse sentido. Mas esse trecho do Morin, né, isso a gente sabe que não, a gente vê que não está mais acontecendo, né, a gente acredita que não está mais acontecendo. Isso não pode acontecer nos anos finais, nem no médio, em nada na vida, né, essas coisas. Quando vai para uma particularidade, uma especificidade, é o especialista, né, que vai desenvolver pesquisas, né. Pensando nisso, nós apresentamos aí para vocês a proposta do Jornal Mural, dentro do contexto do ensino híbrido mesmo. E o Edivaldo vai só explicar o porquê da escolha, né, da seleção e da sugestão desse projeto. Joia, pessoal, nós temos aí depois, né, o projeto escrito, né, esse projeto nós adaptamos daquele material Ensinar a Aprender, como nós adaptamos também o projeto Poesia, né, o projeto Jornal está lá para que vocês façam também a adaptação, as escolas têm esse material, e para que a gente possa trabalhar de uma forma que o nosso aluno possa aprender e recuperar aquilo que ele precisa. Simplesmente é atualizar os textos, mas a metodologia é muito boa. E depois a criatividade que vocês têm para fazer melhor. Então, o que é que justifica isso que a gente está trabalhando para vocês, né? Aí, Fábio, cumprindo o proposto no currículo paulista e o programa de recuperação e aprofundamento, como incentivo, sugerimos a elaboração de um jornal mural, no qual professores e estudantes poderão ampliar os conhecimentos colaborativamente, valorizando o espaço físico e digital, porque hoje os meninos estão na escola, eles voltaram para a escola, estão voltando para a escola, e os espaços de aprendizagem, eles têm que ser estendidos, a gente já sabe disso, está na escola e está em casa, né? Qualquer lugar é lugar de aprender, né?
qualquer forma, e não importa a modalidade de ensino que o Estado colocou para nós, o ensino híbrido, e depois as metodologias ativas, que mostra como é o ensino híbrido. Então, nós temos que ter bem isso muito claro, né? Então, a leitura escrita com diferentes, como acolhedor, engajador e protagonista. A gente acredita que o projeto Jornal Mural, utilizando diferentes mídias, diferentes espaços, produzido em diferentes espaços, ele engaja e ele protagoniza, tanto o professor quanto o aluno. Nada impede dos professores das diferentes áreas utilizarem o material que nós estamos dispondo lá no final dessa apresentação, para que aprimore isso daí, porque precisa de muito aprimoramento, e receba os alunos do sexto ano, os alunos do terceiro ano, quando eles chegarem à escola, lá na situação de aprendizagem 3, que trata da temática que a gente está abordando. E os meninos das ciências humanas, das ciências físicas e das ciências naturais já trabalharam disso, os benefícios e os malefícios causados pela radioatividade. E a gente só vê a bomba atômica, né, a invenção, a bomba atômica, né, porque ela não deixa de dar uma certa segurança, um certo equilíbrio, mas parece que na cabeça da gente, a invenção da bomba atômica, né, os princípios que ali estão, os conhecimentos de física e química que estão postos ali, é aquele que tira, que me livra do hospital do amor, né? Porque lá no hospital do amor eu tenho tratamento com a radioatividade. Será que meu aluno faz essa relação? Será que a gente diz? Será que vai esperar ainda no terceiro ano médio para eu falar isso com o aluno? Será que meu aluno do sexto ano não sabe que o avô, a avó, a tia, a mãe, ou até ele já passou por um tratamento de radioterapia? É essa energia que está sendo posta lá. Então, se houver um esclarecimento, se houver uma apresentação, se tiver um objetivo claro, qualquer um, em qualquer época de escolarização, é capaz de entender. Então, nós pensamos, por que vocês entraram nisso, né? Porque a gente pensou no momento de pandemia, que está afastando a gente, está trazendo a aprendizagem e afastando muito da aprendizagem. A quantidade de mortes que nós temos, que já ultrapassa o momento primeiro da explosão da Primeira Grande Guerra. Então, nós temos uma bomba, que a gente ainda não sabe, né? A gente está vendo algumas consequências. O fato existe, a gente está vendo as consequências. Agora, a gente precisa estar aberto para poder interpretar isso aí, né? E ver o que é que causou esse fato, né? Então, a gente acredita que o projeto Jornal Mural, né, possa ajudá-los, né, a trabalhar. Aí a gente disponibiliza aí uma sugestão de jornal mural, como ele deve ser editado, porque ele não é um amontoado de papéis recortados, não é um amontoado sem um tipo de letra definido. Então, a gente tem aí as sugestões de material, de como apresentar fisicamente, editar um jornal mural. E depois nós temos as mídias digitais que possibilitam o blog, que possibilita o Padlet, e aí tudo mais que a gente tem com as tecnologias. Então, esse é parte do material que está posto nessa pasta aí de material complementar, para que vocês, né, analisem, e se for possível, é uma sugestão de trabalho no sentido colaborativo para vocês, tá bom? E aí a Rosa finaliza fazendo a leitura, acho que a leitura, né, só daquilo que vem lá embaixo é necessário para que a gente não extrapole. Já extrapolamos um pouquinho, mas eu vou deixar só essa frase final que resume boa parte do que nós colocamos. A educação se faz de homens e livros. Só se aprende a ler lendo. Só se aprende a escrever escrevendo. Só se aperfeiçoa a prática fazendo. Grifos nossos. Obrigada a todos e fiquem com Deus. Isso, estamos à disposição. Obrigado, pessoal, pela paciência e pelos momentos de juntos compartilhar conhecimentos. Graças. Obrigado.
Mais uma vez, então, agradecemos a participação de todos e até a próxima. Não se esqueçam, por favor, de responderem à avaliação. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Fábio. Obrigado, Mi. Obrigado, Rosa. Obrigado a todos que estavam ouvindo. Um bom fim de tarde para vocês. Obrigado. Obrigado. Tchau. Vamos continuar o nosso outro TPC. Beleza, Mi. Até. Tchau, tchau, pessoal.